O primeiro episódio de Shangri-La Frontier foi muito interessante, porque ele logo me setou a toda a experiência que o Sunraku tem e toda a forma de como ele vê aquele mundo. Então, facilmente você se empolga com toda aquela sequência incrível de descobrimento do mundo e de mecânicas também que foram muito bem elaboradas. O que me faz questionar um pouco e ter visões meio controversas sobre esse episódio 2 que a gente vai conversar um pouco agora, pois como eu leio todo o mangá, eu acabei sentindo que algumas partes ficaram muito apressadas e outras tiveram o mesmo exímio trabalho que o mangá tem. Então vamos conversar sobre o segundo episódio de Shangri-La Frontier. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Ti e hoje a gente vai conversar sobre um dos animes da temporada, justamente o Shangri-La Frontier, um anime que conta a história de Sunraku, um gamer que joga muitos jogos ruins e acaba encontrando um jogo divino chamado Shangri-La Frontier, que é inclusive o nome do anime. E então seguimos no primeiro episódio, que foi praticamente ele entrando no jogo, e agora vamos para o segundo episódio, que além de ser a sequência do primeiro episódio, né, com ele lidando com as consequências do que for apresentado no final do último episódio, com a própria cobra, é um momento que também seta muita coisa importante para o início do anime. Então venha comigo. Não se esqueça, claro, de deixar o seu like, ver o primeiro vídeo caso você não tenha visto, comentar o que você está achando de Shangri-La Frontier no geral e compartilhar com um amigo que também está gostando do anime, que também está curtindo e ou gosta de animes focado em VR ou focado em elementos que lembram um pouco Sao, porque aqui é um canal de Sword Art Online, então a gente vai estar comentando aqui tanto Shangri-La Frontier como Musou e diversos outros animes que de fato sejam bons e que pareçam com Sword Art Online. Então vamos lá. Esse episódio de Shangri-La Frontier é muito interessante porque ele começa justamente mostrando a visão da Rei, que tá com uma armadura super grande procurando o Sunraku, né? E eu acho muito engraçado essa piada, porque justamente pega um pouco do mistério de quem é aquela pessoa com a armadura, coisa que a gente sentiu um pouco no final do primeiro episódio, mas logo aqui é respondido pela própria voz, que é a Rei, né? Aquela garota que é afim do Sunraku. E é muito engraçado essa parte, porque justamente a gente tem ali as pessoas da cidade lidando com a Rei como se fosse mais ou menos um totem, né? Tipo, um ponto de referência da cidade que eles vão encontrar, como se fosse um NPC muito louco que está ali parado e gerando esse mistério tanto nos moradores quanto na gente, coisa que funciona muito bem como uma piada. Então a gente volta para a luta do Sunraku versus a Cobra, que inclusive eu quero fazer uns comentários porque eu gosto muito da construção dessa luta, justamente por ser uma luta que desafia muito os padrões no qual o Sunraku está acostumado a ter de primeiro boss. Então ele lida muito com as mecânicas e aprende umas dinâmicas e fica muito ligado na luta, o que dá mais um senso de urgência para a questão de como que ele vai superar aquela adversidade, que é um fator que eu acho muito interessante em Shangri-La Frontier, que é muito crescente, que é justamente os problemas serem maiores a cada vez mais. Então ele pensa que o boss vai ser fácil de enfrentar, não vai dar muito hit por ser um boss inicial, ele acaba se ferrando, se frustrando e é engolido pelo boss, mas arruma um jeito de enfrentar ele, atacando ele justamente na vulnerabilidade, o que pega um pouco ali numa brecha que ele praticou e depois ele colocou em uma outra camada que deu justamente mais uma ênfase para o quanto que é importante você entender como que são as mecânicas para você enfrentar um boss num jogo. E olha, isso é muito importante, porque você cheatar é muito fácil em qualquer anime que tenha a ver uma roupagem de jogo. Então, o Sunraku não cheatar aqui, justamente aprender as mecânicas do boss e usar essas mecânicas contra o próprio boss, te dá ainda mais esse sentimento de descoberta cada vez mais. E essa é uma qualidade que o Shangri-La Frontier tem muito bem, que é o sentimento de descoberta e de você entender os processos para chegar até um certo fim. Eu não sou um grande especialista em videogame, né? Mas eu gosto muito de narrativa que tenha um valor em relação a você pensar processos. Eu acho que em relação a game design, isso também caminha muito próximo. O que faz você curtir ainda mais todas essas batalhas do Sunraku. Então ele vence o boss e é simplesmente inacreditavelmente bom. E essa é a luta que praticamente move o início do episódio. Luta que eu vou dar aqui umas críticas em relacionada à animação, porque eu achei que a animação, nesses momentos, ela ficou um pouco confusa em relação a como que era o primeiro episódio. Coisa que não vou pedir muito de um anime da temporada, mas eu esperava bastante mais dinamismo nas batalhas. E eu acho que a trilha sonora mascara muito o quanto que a animação acaba pecando em alguns pontos, né? Algo que eu acho
que o mangá faz muito melhor, porque o mangá não é animado, obviamente. Então a dinâmica das batalhas são bem mais interessantes e a fluidez da quadrinização te dá mais um sentimento de imersão do que o próprio anime. Mas eu dou crédito ao anime justamente por ter a trilha sonora e por ter também algumas construções visuais que te fazem passar um pano e entender que a cena é muito boa mesmo assim. Se a sua primeira impressão for pelo anime, comenta aí o que você tá achando, se você concorda ou não comigo, porque como eu li o mangá, eu acabo sendo um pouco influenciado por isso. Eu não sei se isso é justamente o que tá me fazendo sentir essa estranheza nesses momentos, mas eu acabei sentindo isso na primeira parte do episódio. Então, após de vencer a cobra e ter esse sentimento de cumprimos um dever, é muito interessante porque logo vem uma consequência. Fator que é muito importante para você entender o resto de Shangri-La Frontier daqui para frente, que é muito essa narrativa que você vence o inimigo, mas você tem uma outra consequência que vai gerar uma outra consequência, que vai gerar uma outra side story que vai influenciar a ter mais capítulos desse mangá. Coisa que eu acho muito interessante, porque Shangri-La Frontier não para em nenhum momento. E isso é uma qualidade muito boa em relação à narrativa, porque todas as vezes ele não te dá um tempo de respiro a partir de uma construção de uma cena que seja meia boca, porque o Shangri-La Frontier, como ele é uma obra de comédia, em muitos pontos o teu momento de respiro é o momento que você tá rindo, e ali também tem uma construção de mecânica de mundo. Então é muito interessante, é muito bem feito. Quando eu digo que esse anime tá valendo a pena, não é à toa, gente, é porque o negócio é realmente muito bom. Então, um Sunraku, ele é envenenado pela cobra, né? E ele segue a partir de um momento desesperador para encontrar um lugar onde ele possa encontrar um antídoto. Mas ele não encontra um antídoto. E então, uma pessoa junto de uma pessoa que ele tá guiando, né? Um cara junto de uma aprendiz que ele tá guiando, acaba dando uma dica pra ele, que se ele for até o hotel, ele vai conseguir se curar. E é muito legal porque esse cara, ele praticamente tá ali com uma aprendiz, que é uma amiga dele, que justamente é um interesse romântico também. Então tem muitas daquelas piadas em relacionado a Senpai e Kohai, o que eu acho muito engraçado, porque entra num ponto de que parece que o cara é muito gado, e eu acho isso muito engraçado, real. Do anime, né? Muito bom. Esses dois personagens são hilários, né? Os seiyus também escolhidos para eles são muito bons, então você fica muito imerso. E então, o nosso querido Sunraku vai até o ponto de dormir dele e lá ele acaba morrendo. Adendo ao próprio acting do Yuma Ishida, né, que é o seio do Sunraku, que praticamente está muito bom em todos os momentos do papel. Nem quando ele tá apenas falando normalmente você consegue segurar o riso, porque além dos gritos ele é muito bom fazendo qualquer roleplay do personagem, o que é realmente muito bom. Então, né, um Soraku ele morre e ele acaba indo a partir de um momento para buscar novos itens. E os itens não são dados de bandeja, ele tem que minerar alguns itens, e isso dá também um setting para o verão, porque quando ele tá minerando lá no meio da lama, que também é um setting de uma outra coisa super importante, ele acaba comentando que a mineração por enquanto está muito tranquila porque está chegando o verão, o momento de que mais jogadores irão aparecer no Shangri-La Frontier. O que também é uma construção narrativa para o que vai vir depois na própria história relacionado a novos personagens, o que te dá uma ampla visão do que vai ser esse arco de Shangri-La Frontier. Então, meus amigos, é muito importante vocês entenderem que ele tá indo minerar justamente no verão, que ele tá ali tendo um problema de locomoção com a lama, numa cena engraçadíssima dele com o sapo, que é genial. Então, toda essa construção desses momentos, eles são importantes pro que virá mais na frente. O que dá mais esse sentimento de que, além da piada, é muito bem feito a escrita desse anime, o que te faz cada vez mais seguir com um grande sorriso no rosto relacionado a tudo que tá vindo, né? Então, eu acho que essa parte foi muito engraçada e muito boa desse meio do episódio, o que faz você tirar muitas gargalhadas e nem perceber que o tempo tá passando. Então, chegamos no melhor momento do episódio, que é justamente ao final,
quando ele tá sendo cercado por um monte de goblins, assim como o goblin que deu problema pra ele no primeiro episódio, ele pensa que não vai conseguir vencer. Porém, ele pensa que é muito divertido jogar e pensar nesses mundos em relacionado à dificuldade também te dá um desafio. O que é a graça de você jogar videogame. E nesse momento, Sunraku, ele decide desafiar aqueles goblins. Porém, uma ventaninha forte vem e destrói todos eles. E então é revelado em um plano que engrandece muito ele, dominando a tela inteira, um lobo que praticamente é o monstro único daquela área. E é muito interessante porque o episódio ele termina te dando um gancho de como que o Shangri-La Frontier é diferente, o como que ele subestimou a força daquele jogo e o como que a partir de agora as coisas vão engrenar para um nível que a gente não consegue imaginar mais e vai ficar ainda mais empolgado. E acaba o episódio! Eu gosto muito desse sentimento final porque é um sentimento parecido com o que eu tive com o mangá. Porque nesse momento no mangá eu senti que realmente a história ia começar. Porque justamente aquele lobo, ele é um monstro único, mas ao mesmo tempo ele não é um boss de área. Então, ele ter a determinação para enfrentar aquele lobo é também uma questão muito pessoal que vincula a gente cada vez mais para a figura do Sunraku, que é bastante importante, porque o anime só funciona porque o Sunraku é uma figura que te puxa para esse universo e te faz entender cada vez mais esse universo que é muito bom. Então é um anime que tem a ótica do Sunraku que acaba construindo bastante do universo, o que é muito interessante. Então, as minhas opiniões sobre o episódio foi bem isso, né? Eu senti que o começo foi um pouco ali inferior do que eu poderia imaginar que poderia ser, principalmente relacionado a ritmo também. Eu não curti muito algumas escolhas, mas eu curti o meio e adorei o final, que me deixou mega empolgado porque vai ser o episódio 3. Então eu estou gostando muito de Shangri-La Frontier, tá sendo um anime muito interessante e principalmente está representando o original. Para esse episódio, eu dou uma nota um pouco menor do que o episódio anterior, que eu dei 9, justamente a mesma nota que eu tô dando pro mangá. Aqui eu vou dar 8,5, porque eu sinto que esse episódio ele conseguiu capturar as mesmas emoções do mangá, mas ao mesmo tempo eu senti que eu fiquei um pouco deslocado em alguns momentos. Então é isso, galera. O que vocês acharam desse segundo episódio de Shangri-La Frontier? O que vocês estão achando de Shangri-La Frontier? Eu tô achando maravilhoso. Esse anime tá bom pra caramba. Como um fã de jogos VR, como fã de Saô, como fã de animes no geral, eu tô achando ele mega divertido e cada vez mais eu quero mais um episódio. Shangri-La Frontier tá sendo aquele meu favoritinho da temporada que eu tô parando pra ver, eu tô parando pra ler o mangá, comparar com o mangá e surtar cada vez mais, porque essa obra é muito boa e cada vez mais eu tô gostando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Nos vemos no próximo vídeo de Shangri-La Frontier. Não esqueça de ver a análise do primeiro episódio, caso vocês não tenham visto. Lá eu falo um pouco sobre como é que é o sentimento que o Sunraku tem e o sentimento que a gente também tem relacionado a animes baseados em jogos e baseados nessa roupagem que Soja Shonen trouxe. E Dot Hack também trouxe, e diversos outros animes trouxe. E foi cada vez mais se tornando uma piada de mau gosto. E aqui em Shangri-La Frontier, estamos tendo um anime muito interessante sobre essa roupagem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até. Até a próxima.